Olá, sejam bem-vindos a mais esta aula da oficina Higienização de Próteses Dentárias. Neste momento, vamos conversar um pouco sobre os métodos, as técnicas e produtos que você vai usar para higienizar a sua prótese dentária. São muitos esses produtos para a limpeza das próteses, nós já vimos que também são várias as próteses e eu vou lhe mostrar as melhores técnicas e os melhores materiais usados para obtermos uma higienização adequada para conservar mais a sua prótese. Me perguntam sempre: nossa, tem tanto tipo de escova, qual a escova que eu devo usar? Qual o fio dental que eu devo usar? Eu fico perdido na farmácia porque tantos são os creme dental, escova de dente, fio dental. E aí, vamos conversar então sobre isso. Realmente, cada um tem uma finalidade. Cada um deles foi pensado com um objetivo. Então, eu lhe mostro que aqui nós temos esse conjunto, que esse é infalível. Todos nós temos que ter o nosso kit de higiene bucal, que é composto por uma escova dental macia, um creme dental da sua preferência ou que você necessite, o fio dental, indispensável na higienização do dia a dia, no cotidiano, e o enxaguatório, que é opcional, né? Ah, mas eu não consigo passar o fio dental. Eu não tenho habilidade para isso. Que tal recorrer a esse modelo, que tanto é mais fácil para você passar entre os seus dentes, como aquelas pessoas que precisam do auxílio de outra. Minha prótese é fixa, mas como é que eu vou fazer para limpar embaixo dela? Que tal uma escova unitufo? Ou o kit que vem a escova protética e o estojo para você guardar, fazer a limpeza química, que nós comentamos na outra aula. Nós temos aqui escovas unitufo, as pastilhas efervescentes para limpeza de prótese e, vou lhe dizer uma coisa, nós conseguimos adaptar algumas escovas para que o paciente consiga manipular a sua escova de dente. Então, colocamos adaptadores para que ele consiga utilizá-la. Então, esses são exemplos que eu estou demonstrando aqui, mas temos que estabelecer critérios na escolha desses produtos. E quais são eles, né? Fácil manuseio. Acabei de lhe dizer que se o fio dental comum você não consegue, existem outros recursos. Que ele seja um produto efetivo na remoção de depósitos orgânicos e inorgânicos. Eu não estou ali para fazer a limpeza, a higienização. Então, que ele seja bactericida e fungicida, porque eu não quero que minha prótese acumule nem fungos nem bactérias. Que ele não me prejudique, que seja tóxico, ou seja, que não tenha toxicidade, que não me faça mal. E que seja de baixo custo. Então, eu não preciso, se eu não preciso comprar aquele produto, eu não tenho dinheiro para comprar aquele produto mais caro, mas eu sei agora como usar a água sanitária a meu favor, na higienização da minha prótese. Então, vamos fazer agora, nós já sabemos tudo sobre as próteses, os tipos, os métodos, os produtos, as técnicas. E então, agora vamos fazer um resumo do uso adequado deles. Então, se a minha prótese é total, eu devo usar
escova macia na limpeza da mucosa. Ah, mas eu não tenho dente, eu preciso limpar minha boca? Precisa sim. Inclusive, recomendo o limpador de língua, esse aqui, tá vendo? Em que remove a saburra que fica acumulada na língua e que é um grande responsável pelo mau hálito, pela halitose. Então, raspar, limpar a sua língua delicadamente não vai lhe machucar, não vai ferir a sua língua. É preciso que você tenha firmeza e não força nesse procedimento. Quando sua boca estiver toda limpa, aí é hora de você colocar a sua prótese, que deverá também estar limpa, com a escova protética, com o sabão neutro, com as soluções que vimos nos métodos químicos, seja a água sanitária, seja a clorexidina, seja a enzima, ou recursos mais sofisticados como o ultrassom e micro-ondas. Então, aqui eu trago para vocês uma sequência da técnica de higienização para próteses totais e parciais, aquelas que o indivíduo tem alguns dentes, removíveis sem metal. Ó, eu chamo a atenção para que ela seja sem metal. O que é que nós vamos fazer? Qual é a sequência que eu vou fazer nessa técnica? Escova protética macia e escova macia comum. Eu tenho que ter as duas. Por quê? A escova macia comum, eu vou escovar os dentes remanescentes, e a escova protética, eu vou escovar a prótese. Água e sabão neutro. Sabão neutro para quem? Para a prótese. Creme dental para os seus dentes. Limpar a boca com escova comum, macia e dentifrício, né? Então, mesmo sem dente, eu já disse que é preciso que sua boca esteja limpa. Depois, diluir uma colher de hipoclorito de sódio em água sanitária e imergir a prótese por 10 minutos, de 4 em 4 dias. Mas, para isso, você deve retirar a prótese antes de dormir e colocá-la em um recipiente fechado, de preferência com água, para que sua prótese fique hidratada. Ah, mas eu não gosto de dormir sem a prótese. Não é o ideal, porque você precisa deixar descansar a mucosa, a prótese ficaria mais limpa, mais hidratada, enfim. O ideal é que você mantenha ela fechada nesses recipientes à sua escolha. Mais uma vez, eu vou lembrar aqui o uso do hipoclorito de sódio, que deverá ser utilizado após escovar a prótese, imergindo essa prótese em 15 ml aproximadamente, numa concentração de 2 a 3%, porque a água sanitária que temos é essa concentração que temos em casa. É uma água sanitária convencional. Então, você vai imergir a sua prótese nesse recipiente com água e água sanitária diluída, deixando por 15 a 20 minutos diários ou 10 minutos a cada 4 dias. Seguramente você vai ter uma prótese bem limpa, bem higienizada. Essas próteses nós devemos lembrar que tem que ser enxaguadas abundantemente antes de colocá-las na boca, para remover o sabor desagradável e não ficar com resíduo de outras substâncias. Quais são os produtos para higienização de próteses parciais removíveis, aquelas com metal? Tipo o quê? Roche.
Então, nela nós temos dentes naturais, então devemos usar escova dental macia, creme dental, fio dental e o limpador de língua. E na limpeza dessa prótese, devemos não só usar a escova protética, como também, se você não tiver achando que está funcionando com a escova protética, você pode usar também essas escovas interdentais, que parece limpador de garrafa, bem pequena e que limpa o interior do grampo, tirando a sujidade que se acumula ali. Essas próteses podem ser imersas em peróxido alcalino, o digluconato de clorexidina 2% ou aquelas enzimas, aquelas efervescentes que nós mostramos em forma de pastilhas. E o digluconato de clorexidina 2%, como é que eu vou higienizar essa prótese? Na verdade, é muito simples, porque você pode embeber uma gaze, um algodão e colocar sobre a sua prótese, ou seja, fazer com que ela tenha contato direto com a clorexidina por 5 a 10 minutos, uma vez por semana. Além de que eu já falei que ela é bactericida e bacteriostática. Então, é um material excelente para a limpeza da prótese, principalmente aquelas que tem metal também. E os peróxidos, os ácidos e as enzimas, como devo usar? Cada um tem a sua indicação. Então, os peróxidos alcalinos vêm em tabletes, como disse, e ela pode ser diluída. Você pode usar uma vez por semana, durante a noite, sempre enxaguando depois, antes de usar, depois do uso do peróxido, para remover todo o resíduo. Os ácidos, eles são de concentração variadas e devem ser aplicadas sobre a prótese cuidadosamente, aquela parte em que você não conseguiu remover a mancha ou o fungo, e durante o tempo só de aplicação. Então, você passa ali e depois remove. E as enzimas, elas podem, as próteses devem ficar imersas em média 15 minutos dentro da água com a solução 1 a 2 vezes ao dia. O que acontece? Tem um efeito muito bom? Tem um efeito satisfatório, mas são muito mais caras, então foge um pouco aquilo do baixo custo. Então, resumidamente, temos aqui os métodos indicados de acordo com o tipo de prótese. Qual é a sua prótese? Você já identificou, você sabe qual é a que você tem. Então, se é uma prótese total ou parcial, aquela tipo dentadura mesmo, se ela é toda em acrílico, todos os métodos mecânicos, químicos e o combinado, eles vão ser eficientes para a limpeza delas. Naquelas próteses removíveis com acrílico e estrutura metálica, os métodos também mecânicos, químicos e combinados são muito eficientes, mas tem a contraindicação dos ácidos e do uso de hipocloritos de sódio. Então, lembre sempre, estrutura metálica longe do hipoclorito de sódio, certo? E as próteses sobre implante que você falou anteriormente, elas estão lá na boca. Se ela for uma prótese que só o seu dentista poderá remover para fazer a higienização dela, é uma história. Mas se for aquela que eu disse, que você pode removê-la porque ela tem um encaixe no implante, ela pode também ser higienizada com métodos químicos, mecânicos e combinados, à exceção de
hipoclorito. Por quê? Porque tem uma camada de metal ali, né? Os ácidos e micro-ondas. Então, eles não podem, essas próteses sobre implantes não devem ir ao micro-ondas, não devem ser colocadas na água com hipoclorito de sódio, nem colocar ácido sobre elas. Em seguida, podemos falar sobre como vamos escolher o nosso método e os nossos produtos para higienizar as próteses fixas, tanto ponte fixa, quanto as unitárias, quanto as próteses sobre implantes, aquelas que não saem da boca. Então, temos que ter atenção, porque a higienização e os controles periódicos pelo cirurgião dentista são essenciais, extremamente relevantes para a longevidade da sua prótese. Tenha cuidado, porque se elas não estiverem muito bem higienizadas, os dentes que estão ao lado das próteses, as próteses que estão sobre remanescentes dentários poderão ter cárie dental e você perder a sua prótese. Então, a higiene adequada previne a halitose, previne o acúmulo de biofilme, o desenvolvimento de cárie, de doença periodontal e, para aqueles que têm implante, de uma inflamação chamada periimplantite. Ou seja, o biofilme e as bactérias vão se acumulando ali junto ao implante e vão criando uma inflamação. Isso pode levar a uma infecção e perder aquele implante, a sua prótese sobre implante. Então, temos que ter muita atenção com essas próteses. E olha que arsenal você tem para fazer essa higienização. Desde escovas com vários tipos de cerdas, as escovas interdentais, escovas unitufo, escovas de cerdas macias, comuns. Recomenda-se que sua escova, depois de utilizada, deve ser seca e guardada nessas capinhas aqui para evitar a proliferação de fungos. Nós temos as escovas elétricas, que também se prestam muito à higienização dos dentes em boca e da limpeza das próteses que são instaladas fixas. Aqui eu mostro o uso da escova unitufo e da escova interdental. Então aqui está passando entre os dentes. Aqui a unitufo também sendo utilizada e aqui embaixo de uma prótese fixa. Dessa forma, você não tem problema de higienizar a sua prótese, mesmo ela sendo fixa. Além de usar o limpador de língua, o creme dental e os enxaguantes, nós temos também auxiliares para o uso do fio dental por baixo da prótese fixa. De que forma? Através desses dispositivos plásticos que parecem uma agulha, onde você vai colocar o fio dental e passar por entre os dentes, por baixo da prótese. Existem no mercado também chama fio dental floss, em que aqui, essa parte dele aqui, é bem porosa, bem crespa, porosa não, crespa. Então faz uma higienização muito grande e vem já com a agulhinha pronta aqui para você colocar entre os seus dentes por baixo da prótese. Aqui aquele dispositivo com fio dental para as pessoas que têm alguma dificuldade e mais recentemente temos os irrigadores, que são excelentes para fazer uma limpeza nessas próteses fixas, né? Porque é um jato de água com uma certa velocidade que você vai usar
e limpar por baixo das próteses. Dessa forma, você não tem como não limpar a sua prótese com esse arsenal todo. Então, nesta aula, nós conversamos sobre os produtos e técnicas utilizados na limpeza das próteses dentárias, de forma que você tenha a segurança de escolher os produtos e as técnicas para usar na sua prótese, deixando-a bem limpa e conservada. Nós mostramos aqui as escovas dentais, os vários tipos de escovas dentais e protéticas, os tipos de fios dental, os enxaguatórios, limpadores de língua, tem diversos modelos, desde os de silicone, plásticos, enfim, e as soluções para limpeza das suas próteses. Então, dessa forma, nós sabemos que teremos sucesso no uso e na conservação da prótese dentária. E finalizamos aqui a nossa oficina higienização de próteses dentárias com a certeza de que você está apto a escolher a melhor forma e a conservar a sua prótese adequadamente e, por consequente, a sua saúde. Eu lhe convido agora a visitar o módulo complementar, onde tem um vídeo apresentando a técnica de higienização de próteses dentárias, e aí você poderá ver como ela é feita, e alguns artigos que, se você quiser se aprofundar, estão disponíveis. Se você gostou desta oficina, assinale o seu grau de satisfação aqui logo abaixo do vídeo e coloque nos comentários se tiver dúvidas, para que possamos socializá-los e ampliar o nosso conhecimento. Foi um prazer enorme tê-lo comigo aqui na oficina e espero em breve nos encontrarmos em outros momentos aqui no IG Bahia. Muito obrigada!